isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sem essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, um excelente sábado para todos. É muito bom a gente amanhecer o dia pensando, buscando, se orientando pela palavra de Deus. E nós vamos hoje procurar entender uma posição, uma sugestão, uma orientação de nosso Senhor Jesus Cristo em relação a uma escolha, escolher. Todo mundo tem que fazer escolhas. Existem escolhas que parecem muito boas, acertadas, no final é um problema. Existem escolhas que parecem ser difíceis e no final é melhor. E no caso desta sugestão de Jesus, esta instrução do Senhor Jesus, quem conseguir fazer essa escolha vai estar muito bem. Então vamos ler a palavra, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, os versículos 24 a 30, nós vamos encontrar aqui a orientação do Senhor Jesus em relação à escolha. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começar desde fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele responderá, dizendo-vos: não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes a Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Eis que derradeiros há, que serão os primeiros, e primeiros há, que serão os derradeiros. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. O Senhor Jesus, meus amados irmãos, em mais de uma oportunidade, repetiu alguns temas. O tema dos dois caminhos. Jesus falou sobre os dois caminhos, o caminho estreito que conduz à vida, à salvação, e o caminho largo que conduz à condenação. O caminho largo é uma opção clara a quem gosta de facilidades, E Jesus falou, neste caso aqui, ele falou da porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. Ela corresponde ao caminho estreito do livro de Mateus. A porta estreita. A porta estreita, meus amados irmãos, é exatamente aquele condicionamento que o ser humano tem
de evitar dificuldades. Ou seja, por que eu tenho que me sujeitar a isto? A questão que todos nós tivemos na nossa infância, humanamente falando. Infância, adolescência, começo da vida. Os pais dominando, os pais orientando, os pais muitas vezes se impondo. Hoje já tem uma criação um tanto diferenciada, já está até aberto demais, porque de uma hora para outra houve uma perda de controle e um avacalhamento. Porque nunca foi interessante que os pais tivessem um domínio no sentido de obrigar a tudo, de forçar a tudo. Eu nunca aceitei essa história de tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Eu sempre quis saber o porquê. Por que eu preciso fazer isso? Por que eu não posso fazer assim? Por quê? Eu sempre fui. E pelas Escrituras é o que nós vemos. Deus é mas é muito mais voltado para a educação, para a orientação, do que para a proibição. Um dos males da igreja, das grandes igrejas, incluindo a que eu passei a minha vida inteira, é proibir. Muita gente deixou de fazer parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus por causa da rigidez. E ela perdeu depois. Eu aprendi um pouco com todos, com tudo, de tudo, e aprendi sem formação acadêmica, sem filosofia, eu aprendi que é muito melhor instruir do que proibir. Isto vale para a liderança. Liderança que as pessoas temem a presença, porque ele pode achar ruim. Quando ele acha ruim, ele fala logo, fala na frente de todo mundo. Então, eu fico com receio de desagradar. É diferente da liderança que você absolve o que é passado e você não faz diferente porque absolveu. Você adquiriu conhecimento, você passou realmente a defender aquilo, e não como uma proibição, uma coisa que vai lhe trazer um problema, mas porque você entendeu que aquela maneira é a correta, é o melhor. Então o Senhor Jesus diz: porfiai, procurai, esforçai, entrar pela porta estreita, porque aí ele fala de oportunidade, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A escatologia de Jesus não era fácil e não podia ser, porque era o começo de tudo. E ele tinha, sim, que silenciar em relação a muitos processos da vida da igreja, da vida da nação de Israel, sua gente. Ele deveria, sim, silenciar. Tanto que ele parte para o ensino, e quando chega a questão da vingança do nosso Deus e tal, ele encerra ali. Ele não vai falar da vingança, de castigo, de condenação, de juízo, porque ele estaria na sua missão terrena para falar de oportunidade, de redenção e não de castigo e condenação. Mas ficou claro em muitos aspectos através dos textos, como é aqui. Porfiar e entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar depois e não terá oportunidade. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, costume também do Oriente. Os pais de família, casas pequenas, tendas muitas vezes, aí naquele período frio, acumulava, guardava a família ali, fechava a porta e o pai ficava na frente, no pé da porta, ao lado ali, no pé da porta, como um empecilho, uma barreira.
Então ninguém entrava nem saía. Ou tinha o pai guardando. Então Jesus fala, quando o pai de família se levantar, fechar a porta, aí vão estar do lado de fora batendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Eu não sei quem vocês são, não sei quem é. Aí vão dizer, nós comemos na tua presença, como tem hoje. Como existem pessoas que alegam a comunhão com Deus, sabem tanto, tem tanta. E os pregadores com a fantasia, olha a intimidade com Deus. Nunca engoli esse tipo de coisa. Comunhão com Deus, intimidade com Deus, é coisa de fantasia. Quem tem intimidade? Qual homem que disse na Escritura que tinha intimidade com Deus? Não tinha intimidade com Deus. Agora tinha comunhão e comunhão profunda. O Eliseu, quando a sunamita o procura, ele fica apreensivo. Ele diz, ela está aflita, só deixa ela passar. Ela está aflita, ela está sofrendo um negócio aí, o Senhor não me falou. Era essa comunhão com Deus. Então o Senhor Jesus diz, para a gente ter comunhão com Deus, procurar entrar, se sujeitar, se sacrificar para estar nesta porta estreita, que é o lugar da comunhão, o lugar da esperança, da presença de Deus. No versículo 27, após eles dizer, nós comemos e bebemos na tua presença, tu ensina nas nossas ruas. Aí ele diz, não sei quem sois. Não sei quem sois, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. A iniquidade, ela tem vários viés. A iniquidade, ela pode ser simplesmente um pecado carnal. A iniquidade pode ser um pecado espiritual. Aqueles que buscam na fonte de Satanás a feitiçaria, a adivinhação, trabalhos de várias naturezas com o objetivo de descobrir, de forçar resultados. Isso é iniquidade, coisa de Satanás. Proibido no Antigo Testamento, proibido na lei de Moisés, proibido no profetismo. Quando Saul, desviado, estava arruinado, foi procurar a Pitonisa, que é a feiticeira que trabalha com o espírito de Satanás, Piton, a serpente. Quando a Pitonisa, você talvez nunca tivesse associado a Pitonisa de Endor com a antiga serpente, mas quando alguém tenta ir contrário à vontade de Deus, forçando compreender e busca o espírito de Satanás, a Piton, a Pitonisa, a serpente, vai ter a orientação da serpente, depois a serpente o engole. E o Senhor fala sobre o que vai acontecer depois para esses iníquos separados do Senhor. Ele diz, haverá choro e ranger de dentes. Aí tem os perversos do falso evangelho, que diz que não vai ter sofrimento nenhum, juízo nenhum. Simplesmente as pessoas deixam de existir, serão destruídos. O Senhor Jesus fala aqui que haverá choro e ranger de dentes. É um juízo eterno, prejuízo eterno, prisão eterna, fogo eterno, nunca se apaga e o ser nunca morre. Aí o Senhor Jesus complementa dizendo no versículo 29, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e vão se assentar à mesa no reino de Deus, com Abraão, Isaque e Jacó. E os verdadeiros herdeiros lançados fora. Aqui, Deus
pela a orientação da porta estreita, de procurar entrar pela porta, os orientais, ocidentais, nortistas, sulistas, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, vão estar nesta comunhão, se assentar na presença de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria e nos dê também capacidade de escolher, discernimento espiritual. Nós vamos orar, meus amados, iniciando ou reiniciando o ciclo de orações pelas famílias. Hoje nós vamos orar pelas famílias dos pastores. É muito triste e difícil o pastor pastorear tendo família não bem orientada, família que não obedece, família que não serve a Deus. Então vamos orar pelas famílias dos pastores. Bendito Deus, Pai Santo e bondoso, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação. Obrigado pela tua igreja, pelo teu perdão, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelos ministros do Evangelho. Senhor, agora te apresentamos cada família de pastor. Toma os pastores em tuas santas mãos, suas esposas e filhos. Guarda cada família, meu Senhor. Tu és o nosso Deus, tu zela pelos teus ungidos e ajuda-nos, ó Deus, a buscar a tua presença. Vê, Senhor, olhar, Senhor, com os teus olhos, vê com os teus olhos, Pai, e buscar a maneira correta de te adorar, de te servir e dar testemunho, meu Senhor, com cada família. Deus fiel, manifesta o teu poder na vida dos ministros e nos seus lares. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.